Welcome to the CityCast. Pegue seu café ou seu chá, porque hoje eu não vou ensinar inglês. Hoje eu quero contar algumas histórias. CityCast. Fé que conversa, inglês que transforma. Histórias que me fizeram perceber uma coisa. Durante muitos anos, eu achei que aprender inglês era aprender apenas um idioma. Hoje eu sei que aprender inglês é aprender a viver experiências que antes eram impossíveis. Eu creio que depois desse episódio, você nunca mais olhe para o inglês da mesma maneira. A primeira missa em inglês. Eu lembro da primeira vez em que participei de uma missa completamente em inglês. Foi na Páscoa de 2008. Eu e meu esposo, Rodrigo, estávamos pela primeira vez morando fora do Brasil. Estávamos em Perth, na Austrália. Não conhecíamos nada nem ninguém, apenas onde ficava o trabalho dele e o mercado praticamente. E fomos atrás da missa. Na época nós não tínhamos celular com internet. Hoje é muito mais fácil, você vai a algum lugar, você busca, ou se você não conhece a língua, você traduz e pede para que a internet, para que o Google, para que o Waze, para que o Google Maps te leve até lá. Fomos nós, pegamos o carro e andamos em volta. Como uma surpresa muito boa, nós encontramos uma igreja e tinha um sinal na frente, uma placa com os horários das celebrações. Era isso que dava para entender. Meu inglês não era o inglês de hoje, o meu marido falava bem, só que mais tecnicamente naquela época. E aí a gente foi, que estava exatamente no horário de começar a celebração. Entramos, estacionamos, fomos lá para dentro da igreja e começou a celebração. Algumas coisas me chamaram a atenção durante a celebração. Eu não entendia tudo por causa do inglês. Algo estranho tocou no meu coração quando uma mulher estava com um clésima. Ela estava com um clésima de padre e fez como se fosse uma homilia. Eu estava um pouco confusa ali, eu comecei a olhar para o Rodrigo, ele começou a olhar para mim, eu falei, gente, mas é muito parecido, será que aqui não é uma igreja católica? Pois terminamos a celebração, a Eucaristia foi dada, né, de uma maneira diferente, mas aconteceu. No final, nós perguntamos, vocês são uma igreja católica? Para as pessoas que estavam ali fora. E eles falaram, não, nós somos a igreja anglicana. A igreja anglicana é a Church of England, fundada pelo rei da Inglaterra. Ou seja, nós estávamos na missa de Páscoa, que não era católica. E não era nem chamada missa, por isso era celebração. São alguns perrengues e algumas situações que hoje a gente até acha engraçado, mas no dia a gente ficou assim, perdido, pensando, Senhor, me perdoa, porque eu deveria ter procurado uma igreja católica antes. E já não tinha como achar naquele domingo. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Se eu soubesse falar inglês, eu já de cara teria entendido que não era uma igreja católica. Então essa foi a minha primeira missa em inglês. Aí quando nós participamos da missa certa na igreja católica, a igreja era exatamente a mesma, mesmo sem falar a língua. O idioma mudou, mas Cristo não. Ali a igreja já era a nossa futura paróquia, muito próximo da onde a gente morava, em Perth, mas o bairro era North Beach e a paróquia era chamada Our Lady of Grace, que é a Nossa Senhora das Graças. Foi muito interessante e me marcou muito essa primeira missa em inglês, que foi no próximo domingo. A acolhida das pessoas, o padre conhecendo seus paroquianos, soube que nós éramos de fora. Depois da missa, nos convidou para um cuppa, que é o cup of tea, que eles fazem normalmente, servem uma xícara de chá, alguns docinhos ou algum finger food que é preparado pelos próprios paroquianos. E ali eu senti um clima diferente. Eu senti que tão longe de casa, tão longe do Brasil, com uma outra língua, com uma outra cultura, nós estávamos em casa. Foi ali também que eu percebi aprender inglês
não significava deixar de ser brasileira, deixar de ser aquela Carol que cresceu numa cidade pequena. Significava participar da mesma igreja em qualquer lugar do mundo. Isso realmente me emocionou. Quando a gente está recentemente vindo do Brasil para morar num outro país, e um país tão longe como a Austrália, nós sentimos muitas saudades. Nós sentimos falta de ouvir português, nós sentimos falta da missa celebrada em português. A gente fica muito carente, a gente fica homesick, como se fala em inglês, que é realmente doente de casa. Ou seja, a gente sente falta da terra, a terra chama. O mais interessante foi que ali eu comecei a aprender inglês junto com a fé. Eu já tinha trabalhado com uma pessoa que falava só inglês no meu antigo trabalho, mas era uma coisa muito difícil para mim. Era realmente um desafio. Eu não falava o idioma com fluência nenhuma. Então, foi muito, muito interessante. Houve um quebra-gelo total. Tudo que eu tinha de dúvida eu perguntava, sempre fui muito curiosa e comecei a conviver com aquela comunidade, comecei a estar ali prestando atenção nas leituras, levava meu caderninho de vocabulário diferente, claro, em momentos que eu pudesse fazer isso, eu não atrapalhava estar ali atendendo a missa para anotar, mas logo depois que terminava eu já lembrava e já anotava. Então, que experiência fantástica. Logo depois veio uma grande batalha para mim e para o Rodrigo, onde a gente não conseguia conceber, não conseguíamos ter o nosso filho, a nossa filha tão esperado. E ali eu contei muito com o suporte, a ajuda, compaixão da igreja. E pensa, tudo isso em inglês. Foi e será sempre um marco na minha vida, na vida de aprendizado, na espiritualidade e na experiência vivida. Quando o inglês deixou de ser uma matéria e virou uma ponte. Aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre como começou as amizades com o povo local, com a comunidade, nos encontros, após a missa, as pequenas conversas no café, nesse momento de chá depois da celebração ou até no estacionamento. Muito engraçado lembrar que eu e o Rodrigo estávamos no carro logo depois da missa e a gente sempre tinha algo para partilhar. Ai, você viu como eles falam essa expressão. Nossa, eles falam essa palavra querendo dizer tal coisa. Será? É mesmo? Tem certeza? Então tudo que foi partilhado, tudo que foi vivido foi degustado com muito gosto. Foi um verdadeiro laboratório para a gente. Então hoje eu trago para o CT Inglês Católico não só o aprendizado do inglês, o aprendizado dentro do contexto católico, mas também toda essa experiência que me fez chegar aonde eu cheguei com o meu inglês e me fez ser o que eu sou. É isso que eu quero trazer para vocês. O interessante é que tudo começa com conversas muito simples. Where are you from? How long have you been here? De onde você é? Porque é claro que a gente carrega um sotaque muito forte, ainda mais no início. Depois as coisas vão se ajeitando e muitas vezes até as pessoas não conseguem perceber o sotaque, dependendo de onde elas são. Quanto tempo você está aqui? How long have you been here? São pequenas conversas, às vezes a gente parte para os gestos, né? Ou mostra ali no mapa, a gente tinha, enfim, o que tinha de fontes, de revista, enfim, que pudesse mostrar, a gente usava. E aí as pessoas com muito gosto, com muita compaixão, falavam: ah, então você fala assim, ó, no inglês. Ah, você quer dizer isso, né? Tá, mas você não quer dizer aquilo. Então você fala assim, ó, vou te ensinar. E como foi importante para se sentir parte da comunidade. Eles não nos deixavam ficar com dúvida. Faz a cara de dúvida, né? Quando a gente está não muito certo do que está falando. Realmente pequenas frases, mas essas pequenas frases começaram
simples amizades e depois elas foram se aprofundando. Uma dessas amizades dessa paróquia, da primeira cidade que a gente esteve lá em 2008, ainda é minha amiga. O nome dela é Kathleen e nós costumávamos no almoço, na janta, em alguma coisa especial que eu cozinhava, nós chamávamos ela, nós não tínhamos filhos e ela era bem mais nova que eu, ou melhor, ela ainda é bem mais nova que eu. E o mais interessante foi que a gente trocou tanto isso que ela me ensinou muito. Depois ela me envolveu no coral da igreja, que foi outro aprendizado maravilhoso. Cantar músicas em inglês e as músicas da igreja católica fora, especialmente ali na Austrália, são músicas sempre muito sacras, música que tem o piano sempre nos conduzindo. Então, como eu aprendi vocabulário, como eu aprendi louvar a Deus em inglês, como eu aprendi a cantar e pronunciar palavras e frases que eu nunca tinha usado. Foi assim fantástico. Depois de muitos anos eu já tinha voltado para o Brasil, ou seja, de Perth eu fui para Brisbane. E aí nós voltamos em 2012. Voltamos para o Brasil com 2 filhas e depois tem a história que a gente teve uma segunda vez que fomos morar na Austrália. Mas para vocês entenderem, 2008 a 2012 nós ficamos lá pela primeira vez. Mudamos de cidade, continuamos amigas, ela foi me visitar nessa cidade, mudamos para o Brasil, para Joinville, em Santa Catarina, e depois em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Quando as minhas filhas, a Sophie e a Emily, quando elas tinham aproximadamente 5 e 3 anos, eu tive uma oportunidade de estudar, fazer um curso na Inglaterra. Guess what? Adivinhe, essa minha amiga de Perth morava na Inglaterra e me abriu a casa dela, me acolheu lá. Ainda acabei conhecendo Roma num final de semana, voltei. Olha que coisa mais linda que surgiu de uma pequena amizade depois da missa e depois eu fui fazendo parte da comunidade, mesmo fora no Brasil continuava conversando e ali meu inglês já estava bem melhor, com certeza, tanto que eu fui para esse curso na Inglaterra e fiquei na casa daquela minha amiga que eu conheci na primeira paróquia onde a gente tinha acabado de se mudar na Austrália, em Perth. São coisas assim que realmente Deus conduz e através de um outro idioma, portas que se abrem, oportunidades que se abrem, amizades que se constroem e perduram. Depois desse tempo, nós já em Jaraguá, ali em 2021, de Jaraguá, nós nos mudamos de volta para a Austrália, para Melbourne. A Kathleen foi me visitar na minha casa em Melbourne, ela morando em Perth. Hoje ela sabe que estou na África do Sul e com certeza, se ela puder, ela vai vir me visitar. A primeira vez que rezei com alguém em inglês. Gente, nesse momento eu fui tomada por uma grande emoção e uma presença do Espírito Santo. Eu percebi que eu não precisava de um inglês perfeito, eu precisava de coragem, mas também de muita humildade para me entregar naquele momento de oração. Houve um rosário após a Santa Missa da manhã. E eu fiquei com aquela batalha que eu estava vivendo para engravidar, com a batalha de entender exatamente o que as pessoas estavam falando, ainda não entendia tudo. E quando aquele momento começou, com um pedido do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, que você percebe que é essa oração, e com uma música eu realmente senti o meu corpo todo tremer. Lágrimas vinham sem fazer força. Era realmente a presença do Espírito Santo que me falava em meu coração. Eu estou aqui, você não está sozinha. A gente se sente muito sozinha quando se muda para um lugar tão distante. E quando não é no nosso Brasil, quando não é na nossa pátria, ainda você sente muito mais. Ali eu experimentei uma força diferente. Eu vi que existe uma forma única em cada idioma de estar na presença de Deus. As palavras são mais profundas, outras vezes são mais rasas, outras vezes são mais carinhosas, outras vezes elas caem melhor naquele momento. E ali eu fui tomada mesmo por esse amor pelo inglês. Eu creio que foi uma
loucura, porque eu morria de medo de falar inglês. Eu tinha vergonha, eu tinha dificuldade demais. Por isso que eu digo para vocês, quando eu penso lá atrás, da maneira que eu cheguei na Austrália, com o inglês, com o idioma muito difícil realmente, bem básico mesmo, e ver que realmente o que mais me ajudou foi o contexto católico, foram as orações, foram as missas, foram as músicas, o coral. É realmente uma grande graça estar aqui hoje fazendo um podcast sobre inglês católico. Veja como Deus age de uma maneira que a gente não espera e não é do dia para a noite. Eu já vou fazer 20 anos de casada em janeiro. Ali a gente era recém-casados. É uma emoção muito grande. Quando eu toco nesse assunto, quando eu toco nesta experiência, eu só tenho a agradecer e eu só tenho a te dizer que eu quero dividir isso com você. Eu quero que você chegue lá também e que você seja tocado pela oração em inglês. Ela vai mudar toda a sua perspectiva. Perceba aí que Deus nunca esperou perfeição de mim, mas Ele sempre pediu disponibilidade. O dia em que percebi que o inglês era uma ferramenta de evangelização. Aqui, gente, eu falo um pouco sobre a missão e as missões que eu já fiz internacionalmente. As traduções de livro, traduções de formações, traduções de música, os encontros online, os treinamentos que eu dei, treinar líderes, coordenações da Igreja Católica com pessoas que não falam uma palavra em português. É realmente muito poderoso o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres e Ele é o dono das línguas. Se Ele nos pede e nos chama para essas missões internacionais, Ele também nos dará a graça de aprender. Mas quando eu falei que Ele só pede disponibilidade, é porque realmente nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que diariamente fazer algo em inglês, e somente em inglês. De preferência, o Daily Gospel, nosso evangelho diário. As pessoas perguntando sobre a espiritualidade brasileira, gente, as missões das mães que oram pelos filhos, e depois, hoje, como eu disse, o CT Inglês Católico. É muito emocionante. Eu não aprendi inglês para viajar, eu aprendi inglês para servir. E isso é maravilhoso. Uma das maiores tristezas que eu vejo, aqui sem julgamentos, quero dividir com vocês quantos brasileiros profissionais fantásticos nós temos, médicos, engenheiros, padres, missionários, pessoas inteligentíssimas, mas que ficam caladas, ficam de fora de oportunidades ou de conversas, não porque não sabem, mas porque tem medo de falar inglês. Você já viu isso acontecer? Eu insisto num ponto que é muito importante. A questão de aprender o inglês católico não é para você dizer que você sabe falar inglês. É realmente uma necessidade para a missão. Você quer tocar o coração de um povo? Fale a língua dele. Quando você fala a língua, quando você aprende o idioma, você também aprende a cultura, porque a língua traz a cultura de um povo. Novamente eu falo, quando o Papa quer falar conosco, brasileiros, ele fala em português. Quando ele quer falar com o povo francês, ele fala francês. E assim por diante. Não para mostrar que ele fala todas as línguas ou várias línguas, mas para tocar o nosso coração. E de uma forma tão profunda, porque nós nos sentimos acolhidos. É um diferencial. A gente percebe que a outra pessoa fez todo o esforço e teve esta compaixão de aprender pelo menos algumas palavras para que pudesse mostrar o quanto você é importante, o quanto este povo é importante, o quanto este país é importante. Todas as nações são chamadas à santidade. Jesus, ele enviava, vão de 2 em 2 e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão pelo mundo, pelos 4 cantos do mundo. E como é bonito ver que você também estreita laços de amizades em Cristo, falando a língua do povo. A IA pode traduzir uma frase, mas não pode criar uma amizade. Imagine, você chega na missa e pega o teu celular. Não dá tempo. A IA pode produzir um folheto, ela pode traduzir, mas ela não apresenta você para aquela família. Ela não está ali rindo junto, ela não vai ao café, ela não abraça.
A IA não pergunta como posso rezar por você. Ela não gera comunidade. Ela não evangeliza e não testemunha. Ela apenas traduz. Que diferença enorme. Nós vivemos em um momento da história que é muito rico. Como eu já disse em outro episódio, a inteligência artificial é uma coisa maravilhosa, é uma ferramenta poderosa, mas ela pode ajudar, ela não pode estar em nosso lugar. Ela não pode fazer de nós escravos. E nós não devemos nos frear, parar de criar e colocar tudo para que a inteligência artificial crie. Por isso, em plena era da inteligência artificial, eu não tenho medo nenhum de criar esse método, falar inglês, inglês católico, aprender inglês no contexto católico. Cada vez mais numa geração de inteligência artificial, ser humano, proativo, criativo, ser você mesmo. Esse é o diferencial, o que mais me emociona. Aqui eu falo como a Carol, não a Carol CT do CTcast, mas como a Carol. E o que mais me emociona não é ver um aluno acertando a conjugação de um verbo. O que mais me emociona é receber uma mensagem dizendo: Carol, hoje consegui conversar depois da missa. Ou hoje consegui confessar em inglês. Ou hoje consegui participar de um retiro. Ou hoje consegui servir numa missão. Gente, esse é o verdadeiro resultado. A transformação de cada um pelo aprendizado. O inglês nunca foi o destino. O inglês sempre foi a ponte. Assim como quando Jesus chamou os discípulos, ele não pediu que aprendessem um idioma, mas pediu algo muito maior. Ide pelo mundo. Hoje esse mundo fala dezenas de idiomas e um deles, quase o mais importante, é o inglês. Se hoje você ainda acredita que aprender inglês é apenas decorar palavras, eu espero que esse episódio tenha mudado a sua visão, porque para mim o inglês nunca foi sobre palavras, sempre foi sobre pessoas transformadas, sobre encontros, sobre missas, oração, sobre amizades, missão, sobre sentir a igreja. E talvez Deus esteja preparando uma conversa que um dia poderá acontecer quando você decidir aprender um novo idioma. Nos vemos no próximo episódio do CTcast. Eu sou a Carol CT e este é o CTcast. CTcast. Fé que conversa, inglês que transforma.